We mapped over 100 community organizations across the city that are doing all sorts of different amazing things in sustainability, whether it's recycling cooperatives, solar power, water societies, community gardens, green roofs, environmental education projects. A equipe de comunicação da Comunidades Catalisadoras realizou a oficina de audiovisual e audiovisual para mídias sociais para jovens mobilizadores. A maioria da turma era de jovens ligados à Rede Favela Sustentável. Foi um intensivo de 2 dias inteiros com muito aprendizado sobre técnicas audiovisuais, utilizando equipamentos tecnológicos de iluminação, captação de áudios e câmeras. Foram apresentadas ferramentas gratuitas de edição de vídeo e produção de layout para as redes sociais e momentos de diálogo sobre estratégias de comunicação. A gente vai estar apresentando aqui hoje os dados, né, sobre a justiça hídrica e energética nas favelas do Grande Rio. Hoje a gente vai fazer essa apresentação dos dados da Pedreira, Providência, Morro dos Macacos e Pavãozinho, Cantagalo. PPG, 84% das pessoas disseram que tem água na torneira e 16 pessoas disseram que não tem. Sua casa possui hidrômetro medidor. 96% dos entrevistados da Pedreira disseram que não e 4% disseram que sim. Morro dos Macacos, 99% disseram que não tinha hidrômetro dentro de casa e 1% disseram que sim. No Morro da Providência, 60% do público entrevistado respondeu que sim, ficou sem água durante a pandemia. Eu acho que isso é uma questão importantíssima para a gente parar para pensar, porque num período de pandemia onde a única forma de você se curar de uma doença é lavando as mãos com água e sabão, e você não tem o recurso necessário para poder se cuidar. Para a gente ter acesso à água, a gente acorda de madrugada, para encher tudo quanto é vasilha. Aí daí a gente arruma nossos filhos para ir para a escola, também não tem a água na escola. Aqui na exposição a gente tem uma linha do tempo que faz de 1946 até 2023, né? Que essa linha do tempo foi construída para a gente poder falar sobre a história dessas, em especial, história no aspecto macro, em especial dessas 5 comunidades que participam da exposição. Poluição enche meu coração de tristeza, mas meu eu lírico trouxe ar de reflexão. As raízes racham asfalto que sobe o morro, mas foi dali que eu aprendi a grande lição. O meio ambiente vive pedindo socorro e que não posso me silenciar diante de nenhuma opressão. Na favela tem cultura e poesia, somos nós, Islã! Favela tem nós! Islã! Favela tem nós! Da Vila Alzira, a poor favela in Rio de Janeiro, and this group represents the Association of Women with Attitude and Social Commitment, or AMAC, which is helping this community with energy-saving projects. So today we're not paying for electricity because we generate enough energy for our needs. It's a revolution. I just dream of every home having its own solar panels. Olha só, gente, eu tô aqui na casa do Luiz Cassiano. Olha que lugar incrível, todo cheio de vida. Cassiano, diz pra gente, quem quiser adotar essa técnica do telhado verde, o que fazer? Primeiramente, amar a natureza, né? Gostar de plantas, né? Ter carinho com as plantas. E isso já é o primeiro passo. O segundo passo é entender a técnica. Essas plantas são, como eu disse, rupícolas e epífitas. E são plantas que são da pedra, né, de tronco de árvore, então não exige tanto enraizamento.
hoje, quando vocês veem a Cidade de Deus desse tamanho, não imagina como é que as mulheres, naquela época, fizeram para criar seus filhos. Hoje, as pessoas estão usando racismo ambiental, né? Mas, naquela época, a gente nem sabia o que era ainda. O esgoto de todas as casas da Cidade de Deus era nos fundos. As famílias cresceram e o pessoal fez um quarto. A maioria fez quarto em cima da caixa de esgoto. E o pessoal da SEDAI ensinava os moradores a jogar o esgoto na rede pluvial, na rede que era para a água da chuva. O que acontecia na Cidade de Deus? O rio enchia, as valas enchiam, o esgoto voltava para dentro da casa das pessoas. Mudança climática para nós favelados é emblemática, porque se chove, se faz sol, a gente fica com medo da chuva, né? Eu lembro bem que quando teve a chuva de 96, a minha família foi muito atingida, nós somos ali da área do Karatê, a minha família mora bem próxima ao rio, e a casa da minha tia, ela sai o muro inteiro e a minha tia é arrastada até uma parte da Avenida Cidade de Deus. Aqui reverberava a força das águas. E aí, eu vou convidar vocês para virem e me dar as mãos. A Priscila me fez trazer uma grande reflexão quando ela fala sobre a água como mãe. Recentemente a gente fez um trabalho ali no Morro da Caixa d'Água, Fé e Sereno. Fizemos a Escadaria das Artes e a grande reivindicação, a grande memória da favela era a ausência de água. E eu fico pensando numa frase e num texto que eu ouvi. Quantas mulheres negras, pobres, carregando água na cabeça, regaram pelos seus caminhos essas encostas que se transformaram em plantas, em árvores, porque esse verde que está aí resiste àquela água que caía da lata d'água das mulheres negras. As favelas, há um pouco tempo atrás, era vista como vilã porque as pessoas construíam em algumas áreas verdes da cidade, e então o favelado ele era culpabilizado por ter menos área verde. Enquanto se trata de as demolições, as remoções, por conta do tempo, do clima, né, que choveu, causou degradações, que essa juventude de hoje precisa valorizar o que tem hoje, para não reviver o passado de seus pais, de seus avós. Isso aqui, para mim, foi de grande riqueza. Uma exposição que conta o que aconteceu durante essas décadas, né? Que fala, hoje a gente chama memória climática, né? Mas a gente já vem sofrendo com as chuvas, com os descasos também do governo, né? Essas consequências, né? E o que a gente tem hoje, né? Então hoje a gente tem o Museu de Favela, a gente tem a favela mais limpa, aí tem algumas ações, né, que estão acontecendo para a gente tentar resolver essas situações, né? Se você for no Google e fizer uma pesquisa, né, os rios do Rio de Janeiro, você vai ver que além do mar, né, além da Bahia, além das lagoas, é uma cidade totalmente cheia de rios. E a gente canalizou esses rios, né? A gente, enfim, se você estiver numa área formal da cidade, você vai ter canalizado, você nem sabe que ele está ali. Se você estiver numa favela, chamam de valão, mas é um rio. Inclusive tem um movimento nas favelas crescente de querer resgatar esse entendimento que é um rio e que ele merece ser limpo. Mas o que acontece quando chove é que a natureza não quer saber se canalizou, não canalizou, o que é aquilo ali. Para a natureza aquilo é um córrego, aquele é um lugar de passagem de água, e aí vai vir as enchentes, né? E a gente tem que
aprender a gente tem que reconstruir as cidades entendendo isso. Quando a gente está falando dessa situação de eficiência ou ineficiência energética, a gente sempre vai pontuar que isso afeta as famílias mais pobres e também afeta as famílias negras, que são a maioria dessa faixa de renda, né? A gente está falando de uma forma de injustiça energética. A energia ela representa água, porque as famílias elas precisam de energia para ter a bomba, para ter água na sua casa. A energia ela representa informação, trabalho, educação, porque precisamos da energia, né, para poder estar estudando, para poder estar acessando esse conteúdo. E a energia ela também representa a condição de vida, né, porque com as mudanças climáticas a gente precisa cada vez mais da utilização de um ar-condicionado. A gente precisa que uma concessão ela vá para uma concessionária, que ela entenda que a gente precisa ter acesso de qualidade, a gente precisa ter um acesso eficiente e que seja de uma energia limpa também. E a gente está aqui, como vários coletivos, para dar essa questão das soluções. O Brasil precisa entender agora que a solução é a partir das periferias. O que a gente pode fazer? O que a ANEEL pode fazer junto com os coletivos de favela para a gente minimizar todos esses impactos que o Brasil está tendo? Estou aqui hoje para contar um pouco da minha vivência diante da pobreza energética, mas hoje eu venho falar especificamente de uma questão de infância. Quando eu morava com a minha mãe, a gente tinha 4 pessoas dentro de casa. E para ter água dentro da nossa casa, a gente precisava de 2 bombas d'água, né? Uma para puxar a água e colocar para dentro de casa e outra para colocar água na caixa. Ter 2 bombas d'água de uma família de 4 pessoas que demandam muita água fez a gente gastar muita energia e a gente chegou a uma conta no valor de R$600 para minha mãe, porque comprometeu grande parte da renda dela. E o que fez a gente abrir mão de uma educação de qualidade, né? Porque a gente sai de escolas particulares e vai para a escola pública, a gente passa a ter dificuldades em ter uma alimentação adequada dentro de casa. O meu lugar de fala para trazer conhecimento a todos sobre tarifa social. Eu sou uma mulher que é mãe solo de 4 filhos, sendo que o meu 3º filho é uma pessoa com deficiência. E eu tomei conhecimento da tarifa social somente através do CRAS. Então, a minha fala hoje é pelas mulheres que sofrem mais, as mulheres negras, as mulheres pardas, as mulheres mães solo, que dentro das comunidades sofrem a exclusão social. Esse relatório ele foi construído de forma coletiva, todos os processos, né, desde o tema que foi escolhido, da técnica de coleta, enfim, a análise foi construída coletivamente. Né, nessa aqui eu centralizei um pouco, mas em todos os outros as análises foram batidas com todos que estavam participando. Os dados voltam para o território para ser discutido com os moradores. Né, então tem todo um processo que é coletivo e isso tem um nome, né, Geração Cidadã de Dados. E aí o que eu queria dizer é trazer essa potência da Geração Cidadã de Dados como um mecanismo de participação política, né, para além de outras formas, né, mas como uma ferramenta de inovação democrática e que responde ao interesse do território. Nós todos tivemos vozes, todos pudemos falar, né? Não me senti em momento nenhum diferenciada por ser mulher, ou por ser preta, ou por ser da favela, ou por não ter um discurso acadêmico, ou por não ter um discurso técnico. Então, eu me senti muito acolhida, né? E poder estar contribuindo, poder estar ali, poder estar dando espaço, abrindo o caminho para quem vier atrás de mim, sabe? Então, isso para mim foi a parte mais importante disso tudo.
A maioria dessas comunidades são regidas por mulheres. E essas mulheres são mulheres que sofreram violência doméstica e, principalmente, que sofrem a violência social. Porque não ter direito à energia é uma violência. A gente chegou aqui em Brasília cheio de esperança, né? Será que vão nos ouvir? Todo mundo nos ouviu. E aí nos trouxe uma coisa muito melhor, que é sonho. E a Edise de um sonho de ser instaladora de placas solares. E a Edise hoje não está entre a gente, mas ela é um girassol, porque a gente não vai ter só uma Edise instaladora, nós vamos ter milhares de mulheres dentro dessas comunidades instalando placas solares. Como já estamos no mês do meio ambiente, nós pensamos, então, fazer essa exposição aqui no SEASM, porque aqui também já tem um projeto socioambiental, que é o Ecoa Maré, né, junto com os jovens do programa da FAPERJ. Os jovens vêm conhecer um pouco mais dessa história, né, da maré, depois daquela roda maravilhosa que nós tivemos o ano passado, lá no museu, né, onde foi uma roda principalmente com os mais de idade, né, e agora ela está aqui para os jovens. Eles são alunos que estão aqui sendo preparados para os concursos e que são discussões que já permeiam esse contato deles com as disciplinas, né, com os conteúdos. Minha gente! Olha só como é que é! Agora me conta aqui o segredo desse telhado, porque não é só plantar as coisas. Bem, isso é uma técnica que veio da UFRJ, de um amigo chamado Bruno Rezende, que estava fazendo doutorado de telhado verde. Eu fiz amizade com ele, aí para contar os segredos do telhado verde. E ele criou essa técnica, que é uma técnica de tipo um sanduíche de bidim. A escola não Era tinha essa cerca aqui. Era o Jardim Botânico, lá do outro lado. finalizava ali. naquele Dos portão. portões. Ali terminava o Jardim Botânico. Então, todo o resto, ele está se tomando posse. Vivenciei e sei a história que tem aqui dentro. Porque eu também trabalhei. Então, eu posso falar o que eu estou falando, porque provas não me faltam. Aí, inclusive, no meu trabalho, eu fui coagida. Ou eu deixava a minha casa, ou eu largava o meu emprego. Só que tem morador que, com essas histórias todas, já infartaram, já morreram. Infelizmente, faz parte do impacto ambiental, né? O infarto, as pessoas morreram, muita gente apanhou para se defender. E nós, moradores do Horto, sofremos muitos anos sendo perseguidos pela especulação imobiliária que se utilizava da mídia local, né, para recriminar os moradores do Horto, na verdade, para tentar incriminar os moradores do Horto de um crime que os moradores nunca cometeram, né, que é a degradação ambiental. O que a gente sempre soube, que as nossas famílias vieram aqui para preservar o ambiente local. I think that
the parallels we've reached as planners, that cities should be built around we should be, as planners, thinking about the most vulnerable at the core of planning, and then we're planning effectively for everyone. What if we invested in decentralized planning where communities control their destiny, and as technical folks, we are allies supporting that vision rather than experts? Foi uma roda muito bacana, muito ativa. Nós convidamos os moradores, né, aqueles mais antigos, para contar a sua história, mas convidamos a maioria, aqueles que pudessem vir contar um pouco, né, da sua história. E ao longo desses 60, 70 anos de Maré, eles iam contando quais foram essas diferenças, quais foram essas mudanças que foram acontecendo no território da Maré. Eu considero as questões climáticas na favela da Rocinha, vários momentos que nós tivemos, não é? Um dos mais impactantes na nossa, né, que tem registro, é a década de 60, não é? Das chuvas torrenciais em função de quê? Da falta de estrutura. Eu lembro que no nosso quintal passava uma vala. O nosso divertimento era fazer barquinho de papel para ver a lama levar os barquinhos. E essa vala ela era constante, porque não tinha esgoto. E a questão de enchente já é uma questão que persegue desde que eu me entendo por gente, desde que eu me entendo como pessoa aqui no Acari. A nossa casa, a gente estava sempre aterrando, sempre subindo paredes. Há 31 anos atrás, 33, 31, esse jovem saiu do Ceará com 18 anos e chegou na comunidade de Acari. Então, a nossa comunidade não tem nada a ver com 33, 31 anos atrás. Ou seja, nossa comunidade era barro vermelho, literalmente. Tá? Se passavam algumas valas nas ruas. Há 31 anos atrás, conversando com moradores lá no Parque Colômbia, o Rio Acari, a galera pescava no Rio Acari. Parmalat é uma ocupação, né, após a saída da empresa, o povo foi lá, loteou e ocupou. Lá, infelizmente, as pessoas moram nos 3 blocos, que era a empresa, e em péssimas condições as habitações lá. Por que é importante a gente falar dessa memória, né, dessas transformações também das empresas, de tudo? Porque muitas empresas aqui geravam trabalho e renda. E aí as mudanças climáticas, os problemas do clima também estão impactando para que as empresas mudem e as pessoas também fiquem desempregadas, sem poder econômico para sobreviver, porque a gente está falando aqui desde o começo, né, de sobrevivência. Representa para mim. Eu fui criada no Salgueiro com a minha avó e tudo que a minha avó fazia para mim, para os netos, para os filhos, era com ervas. Então, era o xarope, eram as folhas, entendeu? É uma couve, uma birtalha, taioba, isso tudo tinha no Morro do Salgueiro. O nosso grupo tem um trabalho de resgate e de preservação. Quando a gente fala numa implementação de uma horta, isso é promoção da saúde. Aí eu falo da minha horta na Laje, a horta na Laje da Val, que é dentro da favela da Maré, que é no 4º andar. E o que ela significa para aquele território é a minha laje ficar arborizada. É o meu filho, durante a pandemia, falar assim, eu vou para a laje, vou para a horta da minha mãe, porque lá eu fico em paz, porque lá eu me sinto bem. Então, uma horta, ela está para além só do alimento. Ela tem o cuidado, tem o tempo, tem o respiro e também tem a multiplicação. O alimento salva.
O alimento bem plantado, bem colhido, sem agrotóxico, que é possível, ele salva vidas. E não precisa ser rebuscado. A gente respeitar o ciclo do alimento já é um grande diferencial para a sua receita. Usar o que a terra nos dá no tempo que ela quer nos dar. Os rios, infelizmente, no ambiente urbano, eles são vistos como condutores de esgoto. E o Rio das Pedras é um exemplo aqui para a nossa realidade, né? O nome da favela, na verdade, é o nome do próprio rio, o rio dá nome à favela. 50 anos atrás, década de 70, as pessoas tinham contato com o rio, né? Tem relatos de lavadeiras, de pegar peixes ainda aqui no rio, e ele foi totalmente sendo invisibilizado. Tinha pedra que descia de cima da floresta, descia com as pedras e as areias. Por isso foi botado o nome do Rio das Pedras, entendeu? Porque descia muitas pedras, entendeu? Aí vinham as pedras, vinham os peixes, vinham as mussuns, que era tipo uma cobra, vinha areia, e também, uma coisa também que eu admirava também, que vinha hoje, aquelas ostras de praias, eu via também lá de cima. E a gente, quando a gente pegava as areias para botar lá para cima, que eu também jogava areia lá em cima para vender, para me ganhar meu sustento, na época, e a gente via conchas, eu nunca tinha, uma coisa incrível, sabe? Era a natureza, a coisa mais linda do mundo, vocês tinham que ver. Em 79 começamos a divisão dos lotes para 90, né? Então esse esgoto começou a ser feito dessa forma precária, mas era aquele momento, em 90. De 90 veio até uma época de 98 para 2002, onde veio a prefeitura com o governo do estado e fez também uma obra totalmente precária. Para mim é sempre gratificante estar em eventos da Rede Favela Sustentável, porque eu sei que vai ser sempre coisa boa. Eu sei que vai ser sempre pessoas negras no topo, no centro, com soluções que funcionam de verdade e com coisas que alegram o nosso coração. A favela sempre esteve no centro das soluções e nunca teve essa visibilidade, né? Nossas avós sempre captaram água da chuva, né? Nossas avós sempre fizeram compostagem, né? Sempre aproveitaram integralmente o alimento, né? Sempre promoveram formas sustentáveis de resistir a partir das suas resiliências, né? A favela no centro das soluções, planejando, construindo e promovendo saberes, ancestralidades e futuros possíveis. Em outubro, a Rede Favela Sustentável foi convidada para fazer parte do grupo de trabalho de acompanhamento ampliado, né, da Secretaria Nacional de Periferias, para dialogar sobre soluções baseadas na natureza. E daí eu assumi esse papel de ponte para levar um conhecimento que a Rede Favela Sustentável já introduz e já produz. Nós temos na Secretaria Nacional de Periferias, né, talvez o grande parceiro do Ministério do Meio Ambiente, na criação de um programa novo, um decreto presidencial do presidente Lula o ano passado, chamado Cidades Verdes Resilientes. Eu espero que vocês estejam bastante à vontade aqui no espaço. Esse é um espaço que a gente fala de educação e arte o tempo inteiro. Nós montamos no Morro da Providência uma escola que se chama Providência Agroecológica. Inicialmente, e eu sempre falo isso, parece até repetitivo, a ideia é que todas as crianças tenham acesso à educação
e educação nesse formato que a gente só encontra na escola de rico. Então, a gente não tem condições de levar essas crianças para uma ecovila, para uma fazenda, mas a gente tem condições de trazer 1 ou 2 exemplares de cada espécie ou de cada via ambiental para mostrar para essas crianças. E aí, no projeto, a gente não está ligado à rede pública de esgoto, mas a gente tem uma bacia de evapotranspiração, a gente trata o nosso esgoto. Nós temos banheiro seco, teto verde, minhocário, leira estática, leira de viração, triturador. Então, assim, existem vários formatos para a gente dar fim ao nosso lixo. Estou aqui para poder falar rapidamente sobre o coletivo do Alemão, que tem 23 organizações sociais. Do Fórum Popular do Complexo do Alemão, que a gente construiu um plano de ação popular no Complexo do Alemão. É essa questão que eu queria falar rapidamente com vocês, sobre a construção de proposta protagonizada pela favela para o poder público, mas a partir do protagonismo local. E que seja pensado essa urbanização a partir da vertente, né, verde. Eu quero discutir justiça climática. Eu preciso discutir que no Brasil, para eu reduzir risco de desastre, para eu melhorar a segurança de vida do povo com relação aos eventos climáticos, eu preciso reduzir as desigualdades. Porque se o cara mora melhor, ele não precisa ir para a área de risco. Quem tem que explicar o que é SBN é o povo organizado. São os coletivos, são as lideranças. Quem tem que elaborar cartilha sobre isso é a sociedade. Enquanto a gente achar que o Estado tem o papel de elaborar uma política e efetivar ela de cima para baixo, essa relação não vai dar certo.